algumas das características do socialismo são características consensuais, ou seja, consensuadas entre os diversos teóricos. Dentre elas, por exemplo, que o Estado só serve para a classe que domina. Se os contratualistas lá atrás discutiam a finalidade do Estado, qual a origem do Estado, os socialistas vão dizer que ele tem como finalidade proteger a classe que domina. Nesse caso, o nosso Estado, o Estado da Idade Contemporânea, é um Estado burguês, um Estado que surge para defender os ideais burgueses, os privilégios da burguesia. E foi assim na sociedade moderna também. O Estado na modernidade servia para a defesa dos interesses do rei, dos interesses da nobreza e da igreja, ou seja, do antigo regime, especialmente do rei, porque era um Estado absolutista, no qual o rei tinha poderes absolutos. Professor, na Idade Média não tínhamos o Estado como nós conhecemos hoje, a ideia do Estado moderno. Mas quem funcionava como Estado era a igreja, e ela governava para si mesma, ou melhor, funcionava para a defesa do status quo, funcionava para a defesa da manutenção da ordem vigente naquele momento, que era a igreja com maior potência. Se voltarmos para a Idade Antiga e observarmos as diversas civilizações que se organizaram politicamente, e temos o papel do Estado, por exemplo, com o faraó no Egito, só para citar como exemplo, ou entre os romanos, na monarquia, seja no período da República ou no período do Império, sempre o Estado ou os governantes desse Estado estiveram para proteger os interesses da classe que domina, sempre. Então, essa é a grande crítica do socialismo. O Estado serve para a defesa da classe que domina. Então, professor, o que é que eles propõem? Eles propõem o fim do Estado, propõem uma revolução socialista, no qual o proletariado vai tomar o poder da burguesia e vai implementar uma ditadura do proletariado. Por que uma ditadura do proletariado? Porque essa burguesia que perdeu o poder, ela hora ou outra vai querer voltar para o poder. E ela tem que aprender a trabalhar, aprender a usar a força de trabalho, aprender a ser trabalhadora, porque senão ela vai querer retomar o poder. Então percebam, nesse momento nós precisaremos ter o Estado para controlar a sociedade, enquanto a burguesia se adapta, se adequa a essa nova forma de vida. Porque a burguesia vai querer ficar voltando para o poder que tinha. Então é necessário uma ditadura do povo, uma ditadura dos trabalhadores, uma ditadura do proletariado. Até que chegue o momento que todos sejam iguais. No momento em que todos somos iguais, aí não há mais a necessidade do Estado. Nós estaremos numa sociedade comunista. Nós alcançaremos o comunismo. O comunismo é a igualdade plena. Então não há necessidade do Estado, porque o Estado serve para defender a classe que domina. Como não vai haver dominação e exploração do homem pelo homem, todos serão iguais na sociedade comunista, então não há mais a necessidade do Estado. Então o socialismo prega o fim do Estado. E como é que se dá essa revolução? Essa revolução se dá através da luta de classes, que é um conceito que não existia nos socialistas utópicos, por isso que assim eram chamados. Porque imagine você, a burguesia está no poder, a burguesia ou qualquer outra forma de poder anterior a ela, sejam os reis na Idade Moderna, por exemplo, com o Estado absolutista. Como foi que eles perderam o poder? Através de um processo de revolução. Tem um vídeo meu no canal do YouTube só explicando a diferença entre revolução e mudanças sociais. Revolução tem que ter necessariamente violência, por um motivo muito óbvio. Quem está no poder não vai entregar o poder sem lutar. Então, quem quer tomar o poder vai ter que pegar em armas, porque quem está no poder vai tentar se proteger, vai tentar se manter no poder. Então, o processo revolucionário é uma mudança abrupta na sociedade em um curto espaço de tempo e que demanda violência, porque quem está no poder vai querer se manter no poder e quem está embaixo vai querer tomar o poder. Isso aqui vai ter uma luta de classes. Então, na Idade Moderna, por exemplo, nós tivemos o povo, toda a plebe, e aí você bota camponeses, artesãos, a burguesia, todas as categorias tomaram o poder do estamento superior, que era a nobreza e o clero, tomaram o poder do rei através de um processo revolucionário. Na Revolução Francesa, por exemplo, que marca o início da Idade Contemporânea, decapitaram o rei e a família dele toda, para ter ideia. Então o processo revolucionário é um processo extremamente violento e não vai ser diferente na Idade Contemporânea. Os trabalhadores que são explorados pela burguesia, que é quem domina, porque é detentora do capital, no capitalismo, modo de produção,
da idade contemporânea, como falamos, manda quem tem capital. Então você tem a classe que tem o capital, a dona do capital, a dona das máquinas, a dona da indústria, e você tem aqueles que vendem a sua força de trabalho, o proletariado, os trabalhadores. Esses trabalhadores são explorados por essa burguesia. A burguesia não produz nada, quem produz são os trabalhadores que produzem tudo. Então a eles, segundo Marx, tudo pertence. Esses trabalhadores é que produzem a riqueza, mas a riqueza fica nas mãos de uma minoria, que é a burguesia. A ideia socialista é que essa riqueza seja dividida entre todos, que todos os que produzem sejam donos dessa mesma riqueza, usufruam dessa riqueza. E na sociedade capitalista não, no Estado liberal não. A riqueza é produzida para os privilégios de pouquíssimos, que nós chamamos de burguesia, a dona do capital. Então, quando esses trabalhadores tomarem consciência de classe, tomarem consciência que são explorados, o que é que eles vão querer fazer? Vão querer tomar o poder da burguesia. E esse processo vai ser um processo revolucionário e um processo com violência. Então nós temos aqui uma luta de classes, porque os interesses são distintos. Os interesses dos trabalhadores é um, os interesses da burguesia é outro. O da burguesia é se manter no poder, se manter com seus privilégios, manter-se como dona do capital, e o dos trabalhadores é deixar de ser explorados. Quando eles perceberem que são explorados, segundo Marx, e perceberem que são maioria, tiverem consciência de que são uma única classe, que são da mesma classe social, eles vão tomar o poder e aí vai ser feita a revolução socialista. Vai ser implementado o socialismo, parecido com o que aconteceu na Rússia, com o que aconteceu na China e com o que aconteceu em Cuba, nas revoluções socialistas ou revoluções do século XX, que eu comentei no início desse curso. Então lá você tem as revoluções socialistas, quando os trabalhadores tomam o poder e constituem uma ditadura do proletariado. Lógico que isso vai sofrer alterações e nós temos diversas interpretações e críticas para o modelo socialista que foi implementado na Rússia, na China e em Cuba. Mas em tese, o que se fez lá foi um processo revolucionário onde os trabalhadores tomaram o poder. Beleza? Como é que se dá a exploração da burguesia para com os trabalhadores? Vale a pena explicar isso através da mais-valia. O que é a mais-valia? Você que estuda para o Enem, por exemplo, isso já caiu muito na prova do Enem. A mais-valia é o lucro que a burguesia tem em função da produção dos trabalhadores, em função do que os trabalhadores produzem. Os trabalhadores, como já falei, produzem a riqueza. A burguesia fica com essa riqueza. Ela não distribui a riqueza igualitariamente. Ela concentra essa riqueza para si. A isso nós chamamos de mais-valia, esse lucro exacerbado que a burguesia tem em cima do trabalho do trabalhador, do proletário, beleza? Então assim já dá para perceber o que é o socialismo, a tomada de poder pelos trabalhadores através de um processo revolucionário. Olha a grande diferença aqui do socialismo científico para o socialismo utópico. Enquanto o socialismo utópico eles pretendiam reformar o capitalismo, pretendiam fazer uma transformação na sociedade sem a necessidade da luta de classes, o Marx e Engels provou o contrário. Cientificamente é impossível essa transformação sem que haja violência, porque quem está em cima não vai querer perder o poder e quem está embaixo para tomar o poder vai ter que pegar em armas, ou seja, tem uma luta de classes constante na sociedade. E essa luta de classes é o motor da história. Por exemplo, na Idade Antiga, qual era o modo de produção? Escravista. Qual é a luta de classes? Senhores de escravos versus os escravos. Na Idade Média, modo de produção feudal, feudalismo. Qual é a luta de classes? Servos versus os senhores feudais. Na Idade Moderna, o modo de produção é o mercantilismo. Qual é a luta de classes que move a história? A nobreza versus os plebeus. Na Idade Contemporânea, quem é que está no poder político? A burguesia. Quais são as classes antagônicas? Os trabalhadores, donos da força de trabalho, e a burguesia, dono do capital. Tem interesses antagônicos, então tem a luta de classes, e essa luta de classes é o que movimenta a história, é o que faz a história se mover, e todas essas transformações da história, da Idade Antiga para a Idade Média, média para a moderna, moderna para a contemporânea, todos os processos evolucionários, todos os processos históricos que decorrem na história,
acontecem por conta da luta de classes, beleza? Assim, o socialismo se caracteriza por teorias anti-estatais, apostam na capacidade do autogoverno e autogestão da sociedade. Agora temos que ter cuidado que essa autogestão é muito defendida pelo anarquismo também, até mais do que no próprio socialismo, mas também é uma bandeira do socialismo, o autogoverno e a autogestão da sociedade. Essa autogestão se dá por aqueles que são produtores diretos, os próprios trabalhadores, esses que vão governar. A autogestão é pelos trabalhadores e para os trabalhadores. É uma teoria política que enxerga a cumplicidade entre o Estado e a classe econômica dominante. No caso aqui, a burguesia. Então, defendem que o Estado existe para defender as necessidades econômicas da burguesia, que é a classe dominante no sistema capitalista. É a classe que detém o capital. Por esse motivo, defendem uma sociedade que não exista divisão de classe social. Uma sociedade sem classes sociais, onde todos sejam iguais. O que nós denominamos de comunismo. E que a política não dependa do Estado. O maior teórico do socialismo é Karl Marx, que teorizou acerca do fim do capitalismo e dessa sociedade baseada na perseguição a todo custo do lucro pelo lucro. Bem como teorizou sobre o fim do Estado, idealizando a sociedade comunista, a sociedade igualitária, onde todos nós sejamos iguais. Marx desenvolveu o que se denominou de filosofia da praxis humana, ou materialismo histórico dialético. Marx faz uma dura crítica aos filósofos anteriores à sua filosofia. Segundo ele, os filósofos tinham a preocupação de compreender a realidade. Porém, o mais importante é transformá-la. E a sua teoria da praxis, o materialismo dialético, tinha justamente essa função, transformar a sociedade a partir da luta de classes e da revolução socialista, ou das revoluções socialistas. Para Marx, o socialismo é a primeira fase revolucionária, logo após a destruição, a destituição do Estado burguês. E supõe ainda a existência de um aparelho estatal, que o Estado ainda exista. Existe porque é necessário, como já falei, a ditadura do proletariado, para manter a burguesia trabalhando e impedir que ela volte ao poder. Após essa fase, deveria surgir o comunismo propriamente dito, que é essa sociedade igualitária, onde não existirão classes sociais, inconsequentemente não há necessidade mais do Estado, já que, para os socialistas, para Marx, para Engels, o Estado nada mais é do que um protetor da classe que domina. Então, o socialismo é um processo de transição no qual ocorre a tomada de poder pelo proletariado, isto é, pelos trabalhadores, pelo povo, e o comunismo é posterior a isso, quando a sociedade já não tiver mais classes sociais. O comunismo, então, constitui-se em uma distribuição igualitária, onde todos são produtores indistintamente e não há excedentes em mãos privadas, desaparecendo o Estado e as classes sociais. Junto com Engels, Marx teorizou que as relações humanas são relações materiais de produção decorrentes do processo de trabalho. Para ambos, Engels e Marx, é na vida concreta, na vida objetiva, que se formam todas as ideias dos indivíduos, sejam as ideias sobre si próprios ou sobre os outros. E o processo de humanização é compreendido e analisado fundamentalmente a partir da categoria do trabalho. O trabalho é a principal característica, segundo eles, que distingue o homem do restante dos animais. Portanto, o processo de humanização é inerente, não se separa ao trabalho. Marx e Engels defendem que a ideologia que há entre os homens é um problema a ser superado, para que todos possam usufruir do resultado do seu trabalho de forma justa e igualitária. Embora vale salientar que o comunismo também se configura enquanto uma ideologia. É como se a ideologia fosse entendida por Marx e Engels enquanto um problema, porque ela causa uma alienação. Alienação é um conceito muito caro para o Marx e para o Engels. A alienação impede que os indivíduos consigam ver a realidade tal como ela é. Impede que os indivíduos consigam perceber que são de uma mesma classe social. A tomada de consciência dos indivíduos é justamente a superação desse processo de alienação. A alienação é estar alheio à realidade, é desconhecer a realidade. A maior parte dos trabalhadores não sabem que são explorados. Eles sentem a exploração, mas não têm consciência dela e nem têm consciência que pertence a uma mesma classe de explorados
que são maioria e quando quiserem tomar o poder, o tomam, porque são maioria. Logo, segundo Marx e Engels, a ideologia é justamente o processo de alienação, na qual os indivíduos passam a perceber a realidade de forma invertida. Inverte de tal forma a realidade que as pessoas julgam ser natural serem exploradas, como se fosse natural a exploração do homem pelo homem. Julgam ser natural, por exemplo, que uns tenham tanto e outros tenham tão pouco. Julgam ser natural que uns tenham direito à propriedade privada, acesso à propriedade privada, e outros não tenham nem direito à comida. Defendem que uns tenham tantos, enquanto outros nada possuam senão sua capacidade de trabalhar. Desta forma, não é difícil perceber que Marx e Engels são críticos do liberalismo, porque compreendem que o liberalismo não é capaz e nem pode ser de gerar liberdade, igualdade e fraternidade. Ao contrário, trata-se de um sistema político e ideológico extremamente contraditório. Defendiam liberdade e igualdade e faziam justamente o oposto do que defendiam fazer, porque a sociedade contemporânea pode ser tudo, menos igual. Muito menos nós podemos falar em liberdade e fraternidade na sociedade capitalista. Em suma, para eles, a liberdade e igualdade não passariam de uma mera fantasia ideológica na sociedade capitalista. Os liberais defendem liberdade, defendem igualdade, mas fazem o oposto. Defendem os interesses da burguesia que concentra a riqueza e gera desigualdade. Como eu falei, Marx e Engels escreveram juntos a principal obra do socialismo, ou pelo menos a primeira grande obra, que é o Manifesto Comunista, publicado em 1948. É lá que eles discorrem acerca dos fundamentos do socialismo científico. Foi lá que eles defenderam que toda a história da humanidade é a história da luta de classes e que o proletariado tem que tomar o poder da burguesia através de um processo revolucionário. Lembrando, para Marx e Engels, há duas classes fundamentais no capitalismo, na idade contemporânea: a burguesia, detentora dos meios de produção e do capital, e os trabalhadores, o proletariado, que são aqueles que vendem sua força de trabalho. Segundo o socialismo científico, o proletariado deve promover uma revolução e assumir o comando do Estado, tendo como finalidade destruir todos os mecanismos burgueses de controle social. O Estado, sob o controle do proletariado, deve proporcionar mudanças no âmbito político e no âmbito econômico, que assegurem a construção de uma sociedade sem desigualdade social, onde todos sejam iguais. Isto é, a sociedade comunista. Então é a superação da sociedade capitalista para a sociedade comunista, onde todos serão iguais, onde não haverá necessidade do Estado, que defende sempre a classe que domina. Então, assim, para os socialistas, esse Estado proletário, também conhecido como ditadura do proletariado, necessário para a transição da sociedade capitalista para a sociedade comunista. Vale salientar, nunca é pouco lembrar, que alcançada a sociedade comunista, o Estado é destruído, não há mais necessidade do Estado. É possível afirmarmos que o Estado socialista, ou melhor, o socialismo científico, influencia o mundo todo, influencia na composição e na construção política da sociedade almejada no mundo todo. Em todos os países você vai ter partidos ou figuras públicas ou ativistas políticos influenciados pelo socialismo científico. Então é uma teoria que ganhou o mundo todo, ao menos o mundo ocidental. Mas não foi só o socialismo que foi contra o liberalismo. Nós tivemos o socialismo utópico, o socialismo científico, e nós também tivemos, como forma de superar o Estado liberal, o anarquismo, que é o nosso próximo conteúdo agora. Vamos ver o anarquismo. Chama-se de anarquismo um movimento político que defende, como se supõe, a anarquia. Mas calma, não é anarquia como se fala no senso comum, o caos, a bagunça por si só. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Trata-se de uma concepção política teórica, idealizada, pensada, fundamentada. Não se trata de cada um faz o que quer. Não. A proposta dos anarquistas está muito longe dessa visão deturpada do que é a anarquia. Vejamos. Anarquismo. O anarquismo defende a supressão de todas as formas de dominação e opressão vigentes na sociedade moderna.
dando lugar a uma comunidade mais fraterna e igualitária, fruto de um esforço individual a partir de um árduo trabalho de conscientização. Assim como o socialismo científico e o socialismo utópico, o anarquismo surge como um movimento político contrário à sociedade capitalista, contrário ao Estado liberal. Defendem ser possível uma sociedade justa e igualitária, dominada por princípios racionais e equilibrada entre as necessidades e as vontades. Uma sociedade livre da propriedade privada. São vários os pensadores anarquistas. Os mais conhecidos são, sem sombra de dúvida, Proudhon, Bakunin, Tolstói. Em geral, todos esses tentaram construir, tentaram pensar, tentaram teorizar acerca de uma estrutura de sociedade extremamente libertária. Trilhar um caminho que pudessem conceber uma sociedade plenamente libertária. Pierre-Joseph Proudhon, por exemplo, era contemporâneo de Marx e a sua teoria política ficou conhecida como anarquismo, daí o anarquismo ser esse movimento político que não só conta com Proudhon, como eu já citei outros exemplos de pensadores, mas essa palavra anarquismo, a qual a teoria de Proudhon ficou conhecida, se dá pela origem grega da palavra anarquismo, que significa sem governante. Logo, eles são contra toda e qualquer forma de dominação, toda e qualquer forma de governo, toda e qualquer forma de Estado. Proudhon chega a afirmar que a propriedade privada é um roubo no seu livro O que é a Propriedade, publicado em 1840, próximo a quando foi publicado o Manifesto Comunista. Daí vocês vão perceber no futuro, sobretudo em aulas de história, que tivemos diversos conflitos ideológicos e até conflitos bélicos mesmos entre os anarquistas e os socialistas. Em muitas coisas, os anarquistas vão se assimilar aos socialistas, mas eles se distanciam no caminho que trilham para a tal da sociedade justa e igualitária. Proudhon, por exemplo, defende que o indivíduo não pode se apropriar da força de trabalho do outro. Para ele, todo indivíduo deveria ter o total controle sobre tudo que produzisse. Então perceba, é uma crítica dura do anarquismo à sociedade capitalista, ao Estado liberal que defende essa sociedade, que defende o domínio da burguesia sobre o proletariado, que defende a continuidade da exploração e dos privilégios da burguesia. Nisso, eles se assemelham muito com os socialistas. Nesse sentido, Proudhon concordava com os socialistas que não entendem a propriedade privada como algo bom para a humanidade, conforme a teoria de Locke, que nós trabalhamos na aula de filosofia política na modernidade do nosso curso. Para os liberais, a propriedade privada seria o principal pilar da liberdade humana. Como os anarquistas são contrários a qualquer forma de governo, a qualquer forma de Estado, eles se distanciam dos socialistas. É nesse ponto que eles mais se distanciam. Na verdade, esse é o ponto central do distanciamento entre o anarquismo e o socialismo. Lembremos que para os socialistas, o Estado cumpriria um papel importante após a Revolução do Proletariado. Compreendiam que o Estado cumpriria um papel importante até que nós alcançássemos a sociedade comunista. E qual seria esse papel importante? Ora, quando o proletariado, através de um processo de revolução, toma o poder da burguesia, a burguesia que perde o poder vai querer subir ao poder novamente. E para ela não subir, nesse momento de transição para a sociedade comunista, é preciso que tenhamos um Estado do proletariado, que também pode ser chamado de ditadura do proletariado, para manter a burguesia embaixo, para manter a burguesia trabalhando, também produtiva, até o momento que não vai haver mais classes sociais, o momento que a sociedade vai ser igualitária, atingindo a sociedade comunista. Então percebam, há um momento transitório no socialismo. O socialismo é esse momento transitório da passagem da sociedade capitalista para a sociedade comunista. Para chegarmos na sociedade comunista, precisamos de um Estado forte. O Estado para fazer mudanças políticas e mudanças sociais e econômicas. Esse Estado é o Estado que vai ser governado pelo proletariado, que nós também chamamos de ditadura do proletariado. Repito, no anarquismo não é admissível nenhuma forma de governo, nenhuma forma de dominação, e não há necessidade desse Estado. Para os anarquistas, o processo revolucionário acontece e logo nós passamos para essa sociedade igualitária, onde todos serão iguais, sem a necessidade de um Estado. Proudhon apresenta
apresenta assim uma outra solução para superarmos a sociedade capitalista que não seja o socialismo, defendendo uma sociedade justa, livre da propriedade privada e com igualdade entre os indivíduos. Ele compreendeu que qualquer modelo de Estado é nefasto para a sociedade e para a plenitude da vida humana, visto que o Estado, enquanto instituição social, sempre se coloca acima dos indivíduos, resultando na manutenção da ordem burguesa em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Ora, aqui ele está criticando tanto o Estado liberal quanto o Estado socialista. Ele está criticando tanto o liberalismo quanto o socialismo. E é muito simples de entender. No socialismo nós teremos a manutenção do Estado após a Revolução. Proudhon diz que isso é manutenção da ordem burguesa, porque vai continuar tendo uma instituição acima dos indivíduos e que vai governar os indivíduos, e eles são contra qualquer forma de governo. Por que contra qualquer forma de governo? Porque a forma de governo através do Estado é manutenção da ordem burguesa, é o que a burguesia já fazia. Agora o poder só teria mudado de mãos. Teria uma minoria que iria governar em nome de todos os trabalhadores, quando não eram todos os trabalhadores que de fato estavam governando. Seria um grupo desses trabalhadores, um grupo que se autodenomina representantes desses trabalhadores que governaria. Essa é a crítica dos anarquistas aos socialistas. Não é que eu concorde ou discorde, eu só estou apresentando a crítica. Olha, percebam, assim como Proudhon, tanto Marx e Engels percebiam e defendiam o fim do Estado, posterior à implantação do socialismo. Mas aí, na implementação do socialismo, o Estado ainda é necessário. Em Proudhon não, Proudhon discorda. Proudhon diz que nenhuma forma de Estado é necessária. A concepção de Proudhon é que toda forma de Estado deve ser combatida para que a sociedade possa atingir o estágio comum, todos serem iguais e livres. Assim, ele não admitia a ditadura do proletariado, o Estado do proletariado, como defendiam Marx e Engels. Para ele, onde existisse Estado, haveria o domínio de um homem sobre outro, e isso os anarquistas não admitem. Então eles defendem o completo aniquilamento do Estado. Não tem essa história de uma transição da sociedade capitalista para a sociedade comunista, que seria o socialismo, com essa ditadura do proletariado, com esse Estado proletário. Qualquer forma de Estado deve ser combatida e esse Estado deve ser aniquilado. Segundo Proudhon, seja qual for a forma de Estado, mesmo o Estado defendido por Marx e Engels, esse Estado tomado pelos trabalhadores, o Estado proletário, a ditadura do proletariado, seja qual for o Estado, eles tomam a liberdade individual, roubam a nossa liberdade, compactuam e mantêm o domínio de uns sobre outros. E aí vem a seguinte célebre frase de Proudhon: quem quer que seja que ponha as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, é um tirano. Então ele não aceita sequer o Estado proletário proposto por Marx e Engels, muito menos o Estado liberal. Não aceita de forma alguma governante, Estado, porque todos eles oprimem, tiram as nossas liberdades individuais. O Estado se caracteriza pelo domínio de uns sobre outros e isso os anarquistas não aceitam. Conforme Proudhon, a política é a ciência da liberdade. Para ele, a liberdade é não ser governado por um outro, a não ser por si próprio. Defendendo que a liberdade na sociedade capitalista, no liberalismo, é falaciosa, é fantasiosa, ela não existe. A tal liberdade burguesa estabelecida pelo liberalismo, com as ideias iluministas, elas inexistem. Elas são fantasiosas, ilusórias. Proudhon defende a liberdade plena, mas é um pouco contraditória essa liberdade plena, porque na liberdade plena de Proudhon não significa dizer que todos podem fazerem o que bem entenderem, pois existirão regras e normas. Porém, segundo Proudhon, essas regras e normas serão estabelecidas por indivíduos de uma mesma sociedade, uma sociedade sem classes. Percebam que Proudhon defende uma sociedade sem classes sociais, assim como os socialistas. Ele defende então que todos tenham participação na tomada das decisões e que não tenha um grupo que tome decisões pelos outros, não tem um grupo de representantes. Todos são responsáveis pelas tomadas de decisões. Esses que tomam as decisões são de uma mesma sociedade, de uma mesma classe social. Todos se veem como iguais. Não admite, por exemplo, como no Estado socialista proposto por Marx e Engels,
onde uns tomem decisões como representante de toda a classe de proletário e de toda a classe de trabalhadores. Para Proudhon, não. É meio que utópica a sociedade em Proudhon, porque imagina, como é que numa sociedade da dimensão do tamanho da nossa, nós conseguiríamos fazer uma democracia direta, onde todos fossem responsáveis por todas as decisões. É meio que utópico, mas era a proposta do anarquismo em Proudhon. A sociedade defendida por Proudhon deve se apoiar no mutualismo, ou seja, uma formação político-social entre os indivíduos baseada em associações, em que não existe propriedade privada e muito menos política liberal burguesa. Esse pensamento de Proudhon influenciou pessoas no mundo todo e influenciou vários pensadores. Dentre eles eu destaco aqui um outro grande pensador anarquista, Bakunin. Assim como Proudhon, para Bakunin é inaceitável que para se alcançar uma sociedade justa e igualitária se precise passar pela manutenção de um Estado transitório. O Estado deveria ser extinto de forma imediata e para isso ele defendeu o uso da violência como forma de extinguir os governos de forma rápida, destruindo o Estado e automaticamente pondo fim ao poder da burguesia. Assim não mais haveria opressão contra os trabalhadores e dessa forma eles viveriam livres. Assim percebam que para os anarquistas nem mesmo os partidos políticos são reconhecidos como representações dos trabalhadores, pois não representam a liberdade plena dos indivíduos. Os partidos, as instituições são rejeitados pelos anarquistas porque impedem a liberdade humana. Os anarquistas defendem que os indivíduos devem ser completamente livres, que a liberdade humana parte dos próprios indivíduos, como sujeitos de suas próprias histórias, e não de instituições ou partidos que acabam sendo obstáculos para a concretização da liberdade plena. Rejeita-se assim as regras, os líderes, os partidos, os governantes, tudo isso é rejeitado. Assim a liberdade é do indivíduo e não mais das instituições ou dos partidos. Essas ideias anarquistas motivou trabalhadores no mundo todo, influenciando nos sindicatos, nas mobilizações trabalhistas e de outras tantas formas, em especial no século XIX e no século XX. E ainda hoje mantém-se muito forte nos movimentos sociais e nas bases sindicais. Bom, foram essas três concepções políticas, pensamentos políticos, que foram de encontro com o liberalismo, com o Estado liberal, com a sociedade capitalista, com o capitalismo em si. Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Agora nós vamos para a social-democracia. A social-democracia surgiu no final do século XIX e início do século XX. Foi uma ruptura no interior do socialismo. Isso mesmo, nós estamos falando de um movimento político que era socialista e rompem com o socialismo porque tem um entendimento diferente de como vão superar a sociedade capitalista, como irão alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Para os socialistas isso vai se dar através de um processo revolucionário, beleza? Através de uma revolução onde o proletariado tomará o poder, bem como para os anarquistas também. Só que para os anarquistas não se admite depois da revolução a continuidade do Estado, ainda que seja de forma transitória. E os sociais-democratas? Para eles, nós iremos transformar a sociedade para uma sociedade mais justa e igualitária, humanizando o capitalismo, reformando o capitalismo, sem a necessidade da luta de classes, sem a necessidade de uma revolução, sem a necessidade de violência. É tão utópico quanto as outras formas de política que nós vimos até agora. É como se quem tem o poder fosse perder o poder de forma natural, paulatinamente, num movimento social de mudanças sociais, diferentemente das revoluções. Lembremos, revolução precisa ser uma mudança, uma transformação abrupta, né, em um curto espaço de tempo na sociedade e requer violência. Nas mudanças sociais não acontecem de forma paulatina ao longo do tempo e não requer violência. Essa é a grande diferença entre revolução e mudança social. Se você quiser saber mais sobre mudança e revolução, tem um vídeo no nosso canal do YouTube só sobre isso, diferenciando o que é revolução do que é mudança social. Pois bem, para os socialistas, para os anarquistas, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária, é necessário um processo revolucionário, é necessária a luta de classes. Para os sociais-democratas, não. Como surgiu a social-democracia? Foram partidos políticos
políticos que passaram a rejeitar as orientações políticas do socialismo. Então a social-democracia nasce do seio do socialismo, daí também ser chamado de política de esquerda. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente fala esquerda e direita. Por exemplo, dizer que social-democracia é esquerda é meio complicado. Dá um exemplo do Brasil, PSDB, o Partido Social Democrata, que sempre foi de direita, nunca foi de esquerda. Só para citar como exemplo no Brasil, mas eu posso citar vários exemplos no mundo. Mas vamos lá ver o que é a social-democracia. Esses novos partidos e movimentos políticos sociais-democratas, que continuavam inclusive usando o termo socialismo, eles diziam ser marxistas, eles diziam ser adeptos às teorias de Marx. Porém, a partir de uma leitura não ortodoxa, continuavam se declarando marxistas, só que o processo para se alcançar o socialismo se daria através de uma evolução natural da sociedade e não através de um processo revolucionário, como defendia o socialismo científico. Vejamos então a social-democracia. Social-democracia é a ideologia política de esquerda que acreditava na transição da sociedade capitalista para o socialismo sem a necessidade de uma revolução, como eu expliquei agora há pouco. Trata-se de uma concepção política saída do socialismo e também denominada por socialismo democrático. Defende uma concepção menos interventiva do Estado. Aceita a propriedade privada, apostando numa política centrada em reformas sociais, caracterizadas por uma grande preocupação com as pessoas mais carentes ou desprotegidas e com uma distribuição mais equitativa da riqueza gerada. Percebam que eles aceitam a propriedade privada e defendem reformas sociais, por isso são considerados reformistas e não revolucionários como os socialistas ou como os anarquistas, que propunham a tomada de poder por parte dos trabalhadores. Eles pretendem fazer diversas reformas no capitalismo. É quase que humanizar o capitalismo, reformar o capitalismo, até que naturalmente nós consigamos chegar até o socialismo, que seria essa sociedade ideal, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Aceitam a propriedade privada, como vimos. Para os socialistas e os anarquistas, por exemplo, a propriedade privada era um problema. Para o liberalismo, a propriedade privada é a solução da humanidade. É parte da condição da liberdade humana. Os sociais-democratas defendem a propriedade privada, defendem a manutenção da propriedade privada. Um dos maiores expoentes da social-democracia é o alemão Karl Kautsky, que era seguidor das ideias de Karl Marx e é um dos fundadores da social-democracia. Defendia que era possível alcançar o socialismo sem a necessidade de uma revolução sangrenta por parte do proletariado. O socialismo seria alcançado a partir de conquistas políticas que resultariam de uma evolução democrática, de uma evolução natural. Tais conquistas se caracterizariam à medida que os trabalhadores fossem ocupando os cargos políticos. O problema é, os trabalhadores no Estado burguês conseguiam ocupar esses cargos políticos quando as eleições, o jogo eleitoral é feito para aqueles que têm dinheiro. Defendiam que os trabalhadores ocupando o poder político, os cargos políticos, era possível fazer essas reformas. Mas, como eu disse, é muito difícil que representantes dos trabalhadores consigam chegar ao poder. Basta percebermos, por exemplo, o Congresso brasileiro. Em sua imensa maioria, são de ricos empresários e homens brancos. Então, setores como as mulheres, que são maioria em nossa sociedade, como os negros, que são maioria em nossa sociedade, são segregados, têm pouquíssima participação na política brasileira. Então, por que isso? Porque nós estamos dentro de uma política na qual as regras foram pensadas nesse Estado burguês para beneficiar a classe que domina, tal como foi falado por Marx, por Engels, por Proudhon, por Bakunin, pelos socialistas e pelos anarquistas. Para os sociais-democratas também, mas isso vai se dar com evolução democrática, vai se dar com o capitalismo sendo reformado, humanizado. É muito difícil disso acontecer, é muito difícil de crer nesses acontecimentos sem que tenhamos um processo revolucionário, porque quem está no poder não vai querer perder o poder de forma amigável, de forma pacífica, como pretendem os sociais-democratas. Mas em tese é muito boa a tese dos sociais-democratas, porque evita
evita uma revolução sangrenta, onde teríamos imensas perdas por parte dos proletários. É bem contraditória, ao ponto que também é bem interessante. Mas continuemos. Conquistando o poder político, a classe trabalhadora alteraria a legislação vigente, lutando pacificamente, tendo como finalidade superar o liberalismo burguês, alcançando uma forma de Estado que não representasse só a elite, mas que também representasse a classe oprimida, os trabalhadores. Claramente uma intenção de humanizar o capitalismo, tornando-o mais igualitário até o momento em que se alcançasse uma sociedade sem desigualdade. O problema está aí, como os trabalhadores vão ocupar pacificamente o poder político, porque o poder político está nas mãos das classes dominantes. O Estado, assim como afirmou os socialistas e os anarquistas, é um Estado burguês. Logo, as regras dos jogos eleitorais são regras que beneficiam a classe dominante. E a classe dominante é que tem o poder político. Então, muito dificilmente, de forma pacífica, os trabalhadores vão conseguir ocupar o poder político e transformar a sociedade de forma pacífica, de forma democrática. Isso é muito difícil de acontecer numa estrutura pensada na qual o Estado defende o privilégio das classes dominantes, ou melhor, da classe dominante, da burguesia. Eduard Bernstein foi um dos primeiros revisionistas das teorias de Marx, que revisou, que releu Marx de uma forma diferente, de uma forma social-democrata. Para ele, a revolução não se confirmaria como afirmava Marx. Para Marx, a revolução era certa. À medida que os trabalhadores estavam sendo subjugados e explorados e estavam trabalhando nas fábricas, percebendo uns aos outros sendo explorados, eles iam se identificar de uma mesma classe e, inevitavelmente, iriam fazer uma revolução. Mas para Eduard Bernstein, não. Muito pelo contrário, não é certo a revolução como Marx afirmava. Refutou as teorias de Marx afirmando que essa miséria de que Marx fala, ela não se percebe nas economias industrializadas, nas grandes economias capitalistas avançadas, e que as classes médias estavam longe de se dissolverem no proletariado. A classe média não se identifica como proletária, não se identifica então como uma trabalhadora oprimida. A classe média é um fiel da balança aí que pende para não ser feita a revolução, tal como Marx acreditava que era inevitável. Defendia que o aumento da produção das economias capitalistas avançadas acaba por gerar o aumento da produção de produtos a serem consumidos pelos próprios trabalhadores, tornando-os assim beneficiários das riquezas produzidas pelo capitalismo. Em síntese, em tese, defendiam que o capitalismo não gerava o aumento da pobreza, o capitalismo gerava riqueza e uma melhoria do bem-estar de toda a população. De fato, se nós pensarmos referente ao que era no escravismo na Idade Antiga, o que era na Idade Média com o feudalismo, ou o que era o Estado absolutista no mercantilismo, de fato a sociedade melhorou muito, gerou no capitalismo um bem-estar para a sociedade, mas está muito aquém do que foi prometido pelo liberalismo, do que foi prometido pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. E é muito difícil de entender e compreender e aceitar que isso vai acontecer de forma natural, porque o que nós percebemos é sim uma melhoria comparado a momentos anteriores, mas a manutenção das desigualdades sociais, a manutenção da miséria, a manutenção da precarização do trabalho. Entretanto, na social-democracia é função do Estado lutar contra a pobreza, preservar direitos básicos do cidadão, como direito à educação, moradia, segurança, saúde, oportunidade de emprego, além da classe trabalhadora se fazer representar por meio dos sindicatos. Os sociais-democratas não consideram que a livre concorrência seja um problema, só se torna um problema quando gera prejuízos para a sociedade. E, neste caso, o Estado deve intervir na economia, bem diferente dos liberais, por exemplo, no qual o Estado não intervém na economia. No liberalismo econômico de Adam Smith, a economia tem suas próprias leis. A lei da economia é a lei da procura e da oferta, como eu expliquei lá na parte do liberalismo político e liberalismo econômico. Então, o Estado não deve interferir na economia, porque ela tem suas próprias leis. Os sociais-democratas não. Se gerar prejuízos para a sociedade ou para parte da sociedade, o Estado deve intervir na economia. O que os sociais-democratas não falam é do preço pago por outras nações para que as nações de capitalismo avançadas
tenham um bem-estar para a sua sociedade. Por exemplo, do imperialismo que nós falamos aqui. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão são ricos como são porque exploraram países da Ásia e da África durante o neocolonialismo. Isso para não lembrarmos aqui do colonialismo do século XVI, onde países como Espanha e Portugal, sobretudo, exploraram as terras americanas. Então, as riquezas geradas pelo capitalismo, a riqueza das quais os sociais-democratas falam que são geradas nos países capitalistas avançados, não necessariamente são riquezas geradas por si só, são riquezas geradas pela exploração de outras nações. Isso é preciso ser dito.